Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje, o texto no qual nós vamos meditar se encontra no livro de Esther, capítulo 1, versículo 16 em diante. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Amém? Irmãos, aqui é um texto que fala um pouco da história da rainha Vasti e da rainha Esther. Tá? Existia um homem aqui chamado Assuero. Esse homem era rei. Tá? Ele reinava da Índia até a Etiópia. Ele tinha 127 províncias. A palavra do Senhor fala que ele tinha 127 províncias sob o domínio dele. Esse homem era um homem muito afamado. Ele era uma pessoa rica da alta sociedade, obviamente, ele era um rei. Então era um homem assim que ele, além de ser marido da rainha Vasti, ele era uma autoridade, ele era uma pessoa de poder, ele era uma pessoa bem-sucedida na sociedade. Tá? A vida desse homem era uma vida pública, não era uma vida totalmente privada. Talvez você que está me ouvindo seja uma pessoa simples, né? O que você faz na sua casa ninguém sabe, você sai, você chega, ninguém sabe, ou então a menos o que sejam seus parentes, né? Pessoas próximas a você, saibam da sua vida. É diferente desse rei. Esse rei, ele era famoso demais. Esse homem aqui, se você pegar o versículo 1 do capítulo 1, olha, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Então, poxa, esse homem tinha muita gente embaixo do domínio dele, ele era muito famoso. E esse homem, ele deu um banquete, tá? Esse banquete durou dias. A palavra do Senhor fala que foram 180 dias. 180 dias, um simples banquete desse homem, para poder mostrar a riqueza dele. Ele permitiu taças de ouro, cortinas, tudo da melhor qualidade. A Bíblia fala que nesse banquete havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata e a colunas de alabastro. Então, assim, era tudo muito suntuoso, muito rico. Esse homem vivia cercado de fartura. Tá? Esse banquete durou aproximadamente 6 meses. Então, assim, esse homem, ele era rico, ele era famoso, ele era uma pessoa muito bem-sucedida, muito estimado na sociedade, e era casado com uma rainha que tinha muitos privilégios. O nome dessa rainha era Vasti, tá? E essa rainha, ela estava dando uns comportamentos estranhos. E a Bíblia menciona um desses comportamentos. A Bíblia não fala totalmente do casamento desse casal, porque senão a Bíblia seria um livro muito extenso, não tem como relatar tudo aqui. Mas a Bíblia fala de um momento do casamento desse casal. Porque apesar de socialmente esse homem estar casado com uma mulher muito bonita, essa mulher era uma mulher arrogante, uma mulher desobediente,
Uma mulher que estava trazendo prejuízo para a imagem dele na sociedade. O que aconteceu? Ele fez um banquete de 180 dias, quase 6 meses. O ano tem 365 dias, 180, quase 6 meses, né? Porque 2 vezes 180 dá 360. Então, esse homem ficou quase 6 meses festejando ali. E ele ordenou que todos os outros reis, príncipes, estivessem ali naquele reino, comemorando, para ele mostrar as riquezas do reino, o esplendor, tudo que ele tinha. E aí depois ele fez um outro banquete de 7 dias, tá? De 7 dias para poder chamar, no último dia ele mandou chamar a rainha. Ele queria mostrar a beleza da rainha, ou seja, as intenções do coração desse rei não era mostrar assim, como eu sou feliz. Era um rei assim que ele queria viver de aparência. Porque se você for olhar aqui, a primeira festa que ele faz de 180 dias, ele faz para mostrar a riqueza dele para o povo. Ou seja, ele era uma pessoa que gostava de mostrar a vida que ele tinha, as riquezas. E agora ele faz um outro banquete de 7 dias e no último dia, no 7º dia, ele manda chamar a rainha Vasti. E a Bíblia fala assim que ele só chamou ela. Se você pegar aqui o versículo 11, olha, que introduzissem a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real. Ele criava com a coroa. Ele não queria mulher mal vestida de qualquer jeito, sabe? Simplesmente não, ele queria que ela fosse introduzida, a presença do rei, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela. Ou seja, a intenção desse homem era mostrar a aparência do casamento dele. Porque se você continuar vendo no texto e chegar na parte que a gente leu agora há pouco, você vai ver que a rainha se negou a ir para o banquete. Ele queria chamar uma rainha, a rainha com a coroa, para mostrar a formosura dela, porque ela era extremo formosa. Ou seja, esse homem era um homem soberbo, um homem vaidoso. Ele não estava casado com a rainha Vasti porque ele a amava de verdade, entende? Ele escolheu ela porque ela era muito bonita. E ele queria mostrar uma vida de aparência. Ele queria mostrar, a primeira festa que ele fez era para mostrar as riquezas. Depois um banquete de 7 dias e no último dia alcoolizado, ela chama a rainha e manda ela vir com a coroa ainda na cabeça. Porque eu quero mostrar a beleza dela. Ou seja, ele só queria aparecer. Era só isso que ele queria. E a gente vê hoje na sociedade, por exemplo, as redes sociais, as pessoas elas estão trazendo muito esse costume, de aparecer na rede social, mostrando a sua riqueza, comprei um carro novo, um filho que passou em medicina, um filho que passou num concurso público. Mostrar um casamento feliz, essa aqui é a minha esposa, ela é médica, ou ela é empresária, a minha esposa fala inglês, a minha esposa faz isso. E quem olha assim, acha que a pessoa está vivendo uma vida feliz. É um casamento perfeito, porque elogia a esposa em público, porque mostra, minha esposa é isso, a minha esposa me ajuda nisso ou naquilo. Só que é tudo uma mentira. Porque essa mulher, ela foi extremamente insubmissa ao marido. Um marido que naquele tempo era rei. Então, naquele tempo, a mulher ela não tinha muita voz na sociedade. A mulher ela tinha que ser submissa ao marido. Isso daí, até nos dias de hoje, se a gente for seguir a Bíblia, a submissão ao marido ela permanece nos ensinamentos cristãos. Só que naquele tempo era muito mais forte isso. Muito mais forte esse ensinamento. Porque a mulher, além de ter que ser submissa, ela não tinha muita voz na sociedade. A mulher não tinha muitas regalias. Essa mulher ela era a rainha. Então ela estava na melhor posição que poderia existir para uma mulher naquele tempo. E ela estava jogando tudo fora. Ela estava desperdiçando a oportunidade dela de ter uma vida boa. Ela tinha uma vida muito boa. Esse rei aqui, como a maioria dos reis naquele tempo, tinha um harém com outras mulheres, as concubinas, mas ele mostrava para a sociedade a esposa, que era a rainha Vasti. Então os reis naquele tempo tinham um harém com várias mulheres. Não se deitava só com a Vasti, deitava-se com outras. Mas ele queria mostrar aquela que ele escolheu para ser esposa, para ocupar a posição de rainha. Então, assim, é tudo voltado para aparecer, para mostrar para a sociedade. Era um esforço que ele estava fazendo para manter um casamento de aparência. Até porque o divórcio naquele tempo era uma coisa assim, meio que... Não é igual hoje, sabe, que é banalizado. Hoje em dia, qualquer um casa se divorcia, ninguém tem vergonha de nada, né? Algumas pessoas ainda têm vergonha, constrangimento de falar que, me divorciei.
Algumas pessoas têm essa mentalidade ainda, mas a geração mais nova se casa e se divorcia assim com muita facilidade. Os jovens, assim, acredito que com menos de 35 anos, né? Eu tô gravando o vídeo em 2025. Então, assim, a geração mais jovem se divorcia com mais facilidade. Os mais antigos têm uma certa dificuldade, receio ainda. Esse homem vivia numa sociedade muito conservadora naquele tempo. Mesmo sendo o divórcio sendo algo legal, permitido em alguns casos, esse homem ainda queria preservar o casamento dele. Porque, assim, ele estava num casamento muito ruim. O temperamento da rainha Vasti não era um temperamento fácil, porque, para pensar, essa mulher não mediu nem as consequências daquilo que ela estava fazendo. O rei, como autoridade, a palavra do rei tinha poder na época, poder de lei. Então, se ele mandou chamar a esposa dele, ela tinha que estar presente no banquete, com a coroa real do jeitinho que ele mandou. Então, e essa mulher, ela se negou, ela esqueceu, poxa, ele, além de marido, ele é uma autoridade. Ele tem poder não só sobre a minha vida, como sobre vários reinos, sobre várias províncias. Então, quem sou eu para falar não para ele? Quem sou eu para poder ser insubmissa a ele e determinar se eu vou ou não no banquete? Ele me chamou e eu preciso ir. Ela não mediu as atitudes dela, ela não parou para refletir como eu estou fazendo aqui. Ela simplesmente falou para o eunuco, falou que não vai, eu não vou. Eu não vou, e assim, os eunucos, as pessoas ficaram assim, pasmados, porque ele já tinha havido dado notícia. O rei havia falado assim, olha, eu vou mandar chamar a minha esposa aqui, a rainha, para mostrar a formosura dela. Olha, ô eunuco, chama a rainha lá para mim, e manda ela vir com a coroa. Dá para perceber que mesmo o casamento dele não estando muito bom, ele manda ela vir com a coroa. Como que eu sei que o casamento não está bom? Eu estou conjecturando, né? Eu estou supondo que não estava bom o casamento dela. Porque essa mulher, para aquela sociedade, ela está cometendo um ato assim, muito grave. Ela não obedeceu à voz do marido. Isso naquele tempo era muito grave. Porque não é normal, né? A esposa ser submissa, ainda mais ao rei. Então, olha a confusão que ela gerou. Ela causou uma confusão muito grande por causa de uma coisa muito pequena. Ela ofendeu o marido. Ela ofendeu. E nos dias de hoje isso está acontecendo muito, né? A mulher hoje, ela está achando que eu tenho uma posição de rainha, né? Na sociedade, eu sou médica, eu sou juíza, eu fiz faculdade, passei no concurso, então agora quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quiser. E não é bem assim. Não é bem assim, porque a palavra do Senhor fala que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Apóstolo Paulo fala várias vezes que a mulher deve respeitar o seu marido. E esse casal aqui, dá para perceber que eles não estavam muito bem. Porque para uma mulher, naquele contexto ali, dizer não para o marido na frente de todo mundo, imagina o que essa mulher não fazia quando estava fora do olhar público. Ela não teve vergonha, em nenhum momento ela pensou, eu vou deixar meu marido constrangido. Para essa mulher, chamada Vasti, acredito eu que já era normal dizer não para esse homem dentro de casa. E falar não hoje, falar não amanhã, falar não depois de amanhã, sempre falando não, sempre respondendo às vezes de forma truculenta. Essa mulher, esse casal já deveria estar passando por alguns problemas, né? Porque não é normal, no meio da alta sociedade, a mulher, ainda mais uma rainha, falar não para o marido. Então, esse casal já deveria estar passando por alguns conflitos. Eu estou supondo pelo texto que eu estou lendo. A Bíblia não fala claramente isso. E aí o rei ele vai pedir uma orientação para os sábios da época. O que eu vou fazer? Ele está alcoolizado. Tá? Era o 7º dia de banquete. E aí os sábios falam para ele assim, que ele deve nomear uma nova rainha. Porque essa mulher chamada Vasti, ela ofendeu não só o rei, como todos os príncipes e os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Ou seja, essa mulher, ela estava dando um mau testemunho para a sociedade da época. Porque se a rainha não está obedecendo ao rei, as princesas também não vão obedecer aos príncipes. E aí ele fala bem assim, no versículo 17, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido. Ou seja, a negação dessa mulher, um desprezo ao marido. Olha como que o homem, ele entende o não da esposa, né? Porque o homem é um ser extremamente machista. Ele entende os nãos que a esposa dá a ele como um desprezo. O homem entende assim. A natureza masculina é essa, olha. De modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi.
Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Então, por mais que a pessoa fale assim, mas isso é uma coisa pequena. Falar não para o meu marido, me negar a fazer a vontade dele, né? Desde que isso não seja pecado. Essa questão de submissão ao marido isso é uma coisa arcaica, uma coisa do passado. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina assim. Ela mostra claramente que para o homem esse não é um desprezo. Principalmente para esse homem que era famoso, era uma pessoa muito rica, da alta sociedade. E aí a gente vê vários casamentos de pessoas da alta sociedade na rede social, né? O pessoal mostrando um casamento feliz, todo mundo sorrindo na foto, sendo que na verdade dentro de casa às vezes o casal não dorme nem no mesmo quarto mais. Porque a esposa dentro de casa ela despreza o marido. Mas o seu marido é rei, o seu marido é rico, é um médico, é um juiz, é um empresário, ou às vezes não é rico, é um homem, mas é um homem que provê o sustento da casa. A maior parte dos gastos da casa é bancado por ele, mas aquela mulher não está nem aí, porque para ela aquilo é qualquer coisa. Ela trata ele com desprezo, ela fala não, ela critica, ela quer mandar em casa, ela quer, sabe, a relação não é boa. Só para você ver, se você estudar o texto aqui, você vai ver que o rei ele fez um banquete de 7 dias para os seus súditos e a rainha também fez um banquete para as mulheres. Então era uma coisa meio separada, sabe? Talvez fosse costume da época a mulher fazer o banquete dela separado do homem. Mas quando eu li o texto, eu entendi que era um casal que já estava meio assim separado. Eles poderiam ter unido os dois. O homem foi feito um banquete só para os homens e para as mulheres junto. Talvez naquele tempo fosse costume a mulher dar o banquete dela separado do homem. Mas assim, outra coisa que eu li aqui, que eu percebi também é que ele fez um banquete de 7 dias. E só no último dia que ele lembrou de chamar a rainha para poder mostrar a beleza dela. Então você vê que essa mulher ela está sendo esquecida, entende? É um relacionamento que está meio dividido. Não existe aqui nesse texto, se você ver o capítulo 1, a prova de que ele estava realmente com saudade dessa mulher, que ele queria estar do lado dela, até porque o rei naquele tempo tinha um harém com várias concubinas. Assim como nos dias de hoje, né? Você vê algumas pessoas com casamento aí, de aparência na alta sociedade, falando que amam, mas na verdade aquele homem está se prostituindo com várias outras mulheres, com pornografia. Mas por que não se divorcia? Porque é um casamento para a sociedade. Se você ver o texto, você vai perceber que ele mandou introduzir a rainha Vasti com a coroa real, para ele mostrar a formosura dela. Então, aquilo dali era só para mostrar para as pessoas, olha, eu tenho um casamento, eu tenho uma família. Assim como na sociedade de hoje, muita gente se mantém casado para mostrar para a sociedade. O que você vê na internet, a maioria é mentira. A maioria é tudo uma mentira, porque dentro de casa a esposa já não respeita mais o marido, independente se ele é pobre ou se ele é rico, ela fala o que ela quer, ela chega até ele quando ela quer. Se ela quiser dormir no outro quarto, ela dorme. Se você não está satisfeito, dorme no outro quarto, dorme na sala. O que foi que você quer? A esposa responde de qualquer jeito. Ela não se apresenta diante do marido, que seria tipo o rei da família, porque numa família, a nossa casa é como se fosse um reino, o marido é como se fosse o rei e a esposa é como se fosse a rainha. Naquele reino, e os filhos é como se fossem os príncipes, né? Eu estou fazendo uma comparação à luz da Bíblia. As mulheres hoje, elas não querem mais se apresentar diante do rei, do marido, se aproximar. Elas simplesmente vão quando elas querem. Tratam do jeito que elas querem, eu estou ocupada, eu não estou com tempo, isso não é importante para elas. É um relacionamento muito dividido, mas socialmente as pessoas aparecem na igreja de mãos dadas, aparecem falando, eu estou casada há 20 anos, há 30 anos, essa aqui é minha esposa, é a mulher mais bonita do mundo, essa mulher é inteligente, porque quando ele manda chamar a rainha, ele manda chamar ela com a coroa na cabeça, ou seja, ele queria mostrar o poderio, não só a beleza, mas aquilo que ela representava. A coroa representa poder, status. Muitos homens querem mostrar uma mulher com status social elevado, é uma mulher médica, uma esposa médica, é uma esposa juíza, professora, psicóloga. Não, minha esposa é psicóloga, uma excelente advogada, mas é tudo aparência. Em casa não vivem bem. Em casa aquela mulher não respeita aquele homem, ela despreza o marido. Mas por que não se divorcia? Porque é um casamento público. É um casamento que tem que ser mantido, porque o que os outros vão pensar se eu pedir o divórcio? É um casamento para a sociedade. Não é um casamento assim para poder viver feliz entre 4 paredes. Não, eu não sou feliz entre 4 paredes, mas eu sou famoso, eu sou o rei Assuero. Eu tenho 127 províncias sobre o meu domínio, eu não posso pedir o divórcio agora.
O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas do Instagram vão pensar se eu pedir o divórcio da esposa? O que as pessoas da rede social, do YouTube vão pensar? Poxa, eu tenho não sei quantos milhões, eu não sei quantos mil ou milhões inscritos no meu YouTube, no meu Instagram. Eu sou famoso em todas as igrejas X ou as igrejas da denominação Y, todo mundo me conhece, eu sou um pastor muito famoso. Eu sou um missionário muito famoso, eu sou uma cantora, um ator, um médico, uma pessoa, porque a internet está dando fama para as pessoas. Esse rei ele tinha 127 províncias sob o domínio dele. Imagina quantas pessoas, ele reinava da Índia até a Etiópia, imagina quantas pessoas, quantas mil ou milhões de pessoas, milhares de pessoas não estavam sob o domínio dele. E nos dias de hoje o que a gente está vendo é isso aí, na rede social. As pessoas estão ficando cada vez mais famosas, são influenciadores que mostram para as pessoas um casamento feliz, né, amor? Fala no vídeo, né, amor? Não, amor, isso, não, amor, aquilo, mas dentro de casa não tem nada de amor, não tem nada de meu bem. Aparecem de mãos dadas nos vídeos, abraçados na igreja, mas dentro de casa aquela mulher despreza o marido. Ele fala, amor, faz isso aqui pra mim. Ah, não vou fazer não. Ô, fulana, vem aqui. Ah, não vou não, eu tô ocupada agora. Era o que a rainha Vasti estava fazendo. O problema é que ela fez isso na frente de todo mundo. Sabe, era um banquete ali com as pessoas das outras províncias, autoridades, príncipes, princesas, e a mulher simplesmente no meio da alta sociedade, eu acho que ela esqueceu, não sei se ela esqueceu, que ela estava sendo vista por muita gente, e simplesmente mandou uma mensagem para o rei, eu não vou no banquete. Então, os conflitos internos dessa família, eles foram externalizados através dessa atitude da rainha Vasti. E muitos conflitos internos estão sendo ocultados hoje por meio de fotos e vídeos na rede social. E em algum momento esse conflito interno pode ser externalizado. Talvez não vai ser todo mundo que vai ver a situação, mas isso vai gerar um conflito. Isso vai sujar a imagem do casal. Porque um casal que briga muito dentro de casa, daqui a pouco está brigando na rua, está brigando, discutindo no supermercado, no aeroporto. Daqui a pouco alguém que está do lado do casal, um amigo vai ouvir, calma aí, a sua esposa fala assim com você em casa? Nossa, mas a sua esposa te trata assim? Você fala tão bem dela em público? Você mandou chamar a rainha Vasti com a coroa na cabeça, é isso que ela faz com você, rei? É assim que a sua mulher te trata? Você é tão famoso, você é tão rico, você é um médico, você é um juiz tão famoso. Você é um professor, você é um empresário, uma pessoa tão bem sucedida, um ator de televisão. E assim a sua mulher falava com você, você deixa a sua mulher falar assim. O rei ele ficou numa situação de vergonha perante os colegas, os súditos, as pessoas que estavam ali diante dele. Porque ela se recusou a vir e todo mundo ficou olhando assim, mas como assim? Uma mulher, uma rainha fala assim com o rei? E aí o sábio da época falou, olha, todo mundo aqui observou o desprezo que o senhor recebeu da sua esposa. Daqui a pouco as outras esposas vão desprezar os seus maridos também. Ou seja, o conflito de vocês dentro de casa vai se tornar público. Todo mundo vai ver, todo mundo vai ouvir falar, porque quem está do lado vai ouvir. Ó, aquele homem ali é um influenciador do YouTube, do Instagram. Ele é um youtuber famoso, ele é um médico famoso, um juiz, um professor. E eu escutei a conversa, eu escutei a esposa dele respondendo ele. Eu vi como que a esposa dele trata ele. Olha, aquele pastor ali, ó, ele fala tanto da mulher em cima do altar, mas a mulher dele é assim, a mulher dele é assada. Ela falou isso na frente dos outros. Eu estava perto dele no supermercado um dia, ele não me viu não, mas eu escutei eles discutindo no corredor do supermercado. Olha só, eu escutei eu vi fulano no shopping, fulano estava discutindo com a mulher dentro da loja. E a mulher dele falou assim, aquela mulher dele é assim, aquela da mulher dele é assado. E isso vai passando de uma pessoa para outra. E o mau exemplo vai passando. Eu estou falando isso nos dias de hoje. Naquele tempo não tinha supermercado, shoppings, mas eu estou falando que os conflitos, por mais que o casal tente esconder os problemas que existem ali, uma mulher que não respeita o marido, uma mulher autoritária, uma mulher que despreza, e esse marido era um rei, né? Ele era famoso. Você vê claramente, se você ler a história e meditar, você vai perceber que, poxa vida, ele só queria mostrar a beleza da mulher no banquete. Era só isso, ele queria que ela aparecesse ali com a coroa, ou seja, a coroa é status. Tem muita gente famosa aí que quer que a mulher apareça com uma bolsa da Louis Vuitton, com uma bolsa da Gucci, da Chanel, dessas marcas de grife. Eu não queria ficar mencionando marca aqui não, mas existem pessoas que querem mostrar a mulher bonita,
para a sociedade, quer que a esposa coloque botox, faz as unhas, ajeita o cabelo, coloca um vestido lindo. Mas não é que aquele casal vive bem em casa, mas ele quer mostrar na foto uma mulher linda, acompanhando ele no evento. Entende? Quer aparecer para os amigos, por causa da fama. A fama faz isso com a pessoa. Se esse homem, esse rei Assuero, talvez fosse uma pessoa pobre, uma pessoa que vivesse no anonimato, e talvez ele nem se importasse tanto com isso. A mulher dele seria uma mulher simplesinha, não teria coroa, não teria nada. Talvez ele não quisesse nem mostrar a mulher. Talvez ele falasse até para os amigos. Minha mulher, ixi, casamento, se eu soubesse que casamento era tão ruim, eu não tinha nem casado com ela. Se eu pudesse voltar no tempo, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher é preguiçosa, ignorante, minha mulher tá feia, tá gorda, teve filho e engordou. Mas não, esse rei, ele era muito famoso. E a fama contribuiu para que ele tivesse esse comportamento. Como que ele vai chegar na alta sociedade e vai falar, olha, na minha casa minha mulher é ignorante, estúpida, preguiçosa, porca. Sabe, a minha mulher engordou, a minha mulher é enjoada, a minha mulher quer mandar em mim. Eu já falei na cara dela que ela tem que abaixar a bola para falar comigo. Ontem eu discuti com a minha mulher, já falei para ela se ela não estiver satisfeita, ela pega as coisas e vai embora. Ele não pode falar isso para as pessoas, porque ele era famoso. Ele estava sendo visto por todos os príncipes das outras províncias. Pessoas importantes estavam ali, então ele queria, sabe, ele tinha que manter a aparência. Ele tinha que manter a aparência do casamento, ele tinha que mostrar, não, chama a minha rainha, eu quero mostrar para vocês a formosura dela, manda ela vir aqui com a coroa. Ou seja, eu quero mostrar para vocês, olha o carro que eu dei para minha esposa, olha a bolsa que ela tem, olha o sapato, não, minha esposa só compra bolsa nessa loja. A minha esposa só compra roupa para os meus filhos nessa loja aqui. Eu vou mandar chamar minha esposa aqui para ela falar para você como que é a empresa dela, o escritório dela. Eu vou mandar chamar a minha esposa aqui para você ver mais ou menos, ela é inteligente, ela é estudada. A minha esposa não. Inclusive, ela tem outro óculos dessa marca aqui de grife. Eu vou até conversar com ela. Ou seja, quando você vê aquela pessoa falando da esposa, parece que a mulher dele é super amada, é a mulher mais inteligente, mais bonita, mais perfeita. Gente, o casal parece ser uma coisa incrível. Não, que a minha esposa é a melhor médica que existe, é uma excelente advogada, O homem fala tão bem da esposa que parece que aquele casal vive muito bem dentro de casa. Que, nossa, você olha assim e você fala, gente, esse casal vive um verdadeiro love, né? Um verdadeiro amor. Só que na verdade não. Na verdade, essa pessoa, ela só quer mostrar que ela é bem de vida. O rei Assuero era assim, ele era muito famoso e ele fez festas para mostrar a riqueza do palácio dele. É o que a gente vê na sociedade hoje. A pessoa compra um carro mais caro, paga um imposto mais caro para mostrar o que o dinheiro pode dar. Essa é a verdade. A pessoa paga 10 mil, às vezes eu já vi gente com um relógio de 100 mil reais. Eu estou gravando a mensagem em 2025. Então, assim, hoje, em 2025, gente, 100 mil reais é muito dinheiro. Tem carro que custa esse valor. 10 mil reais também no relógio é muito dinheiro em 2025. E existem pessoas que pagam esse valor para mostrar a marca do relógio. Eu tenho um relógio dessa marca aqui. Paga 4.500 numa bolsa, dá para a esposa usar, porque não quer que a minha esposa use uma bolsa simples de 300, 400 reais, 250. Não quer, não. Eu tenho que mostrar uma esposa com a coroa na cabeça. Manda chamá-la aqui. Então, não é que esse homem ama a esposa dele. Às vezes você olha assim para o casamento da outra pessoa, você fala assim, nossa, esse homem deve amar essa esposa. Ele deve amar a mulher dele demais, porque ele deu para ela uma bolsa de 4 mil, de 10 mil. Ele deu uma joia para ela de 15 mil reais, de 5 mil, não sei qual o valor de uma joia, porque eu não uso joias, né? Mas esse homem deve amar essa esposa. Inclusive, ele deu para ela de presente um carro. Ele deu um Corolla para a esposa dele, ele deu uma Mercedes. Esse homem deve ser apaixonado pela mulher dele. Aí você vê na rede social as pessoas mostrando, isso aqui eu dei para minha esposa, presente de aniversário. Você realmente acha que uma pessoa que ama alguém de verdade vai exigir esse tipo de presente? Ou então a pessoa vai mostrar isso na rede social? Você acha que a pessoa que está na rede social mostrando um presente desses, ela realmente está sendo amada pelo marido? Ou ela está ali para ajudar a divulgar a imagem de bom marido dele? O que leva uma mulher aí para a rede social mostrar que o marido deu uma Mercedes, um Corolla? Se eu ganhasse uma Mercedes, primeiro que eu não quero ter uma Mercedes porque o gasto para manter um carro desse deve ser muito alto. Eu não preciso disso, eu não quero isso. Mas ainda que eu ganhasse um carro mais simples,
Entende que eu jamais colocaria isso na rede social. Jamais, porque os outros têm que saber disso. A própria Bíblia fala que aquilo que a sua mão esquerda, a direita faz, a esquerda não precisa saber. Não precisa. As pessoas não precisam saber que você deu um carro para sua esposa. As pessoas não precisam saber que você deu uma joia para ela. Com que intenção? Com qual intuito você abre a boca para falar para os outros que você deu uma bolsa dessa marca ou um carro que você levou sua mulher para viajar? Com que intenção? Para que mostrar na rede social, né, o que o seu dinheiro pode comprar? Lá no livro de Jeremias, o Senhor fala assim: olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço juízo e justiça, porque dessas coisas me agradam. Então as pessoas elas estão se vangloriando nas suas riquezas. Esse homem estava se vangloriando, fez uma festa só para mostrar a riqueza dele, as cortinas, os vasos, tudo aquilo que ele tinha ali. O povo podia beber em taças de ouro. O povo tinha muita regalia naquelas festas. O povo ficava olhando, sabe, a suntuosidade do palácio dele. E no final da festa ele queria mostrar a esposa. Agora eu quero mostrar para vocês a minha mulher. Ela é linda, maravilhosa. E existem homens que investem muito dinheiro para manter a imagem de uma mulher bonita, nova, não quer a mulher velha. Olha, o próprio marido fala: você tem que fazer essas unhas. Você tem que fazer as unhas, você tem que colocar um silicone, você tem que ajeitar esse rosto. Às vezes a pessoa nem tem uma vida agradável dentro de casa. Nem vive um relacionamento agradável, mas ele quer que a esposa faça as unhas, ele quer que a esposa coloque um silicone, coloque um botox. Você realmente acha que esse homem ama a esposa que ele tem em casa? Você realmente acredita que esse homem que está pagando para uma mulher colocar um silicone nos seios, que é uma coisa perigosa para a sua saúde, você acha que realmente ele ama? Não, ele está na carne, ele quer uma mulher agradável aos olhos dele. E se o casamento não estiver bom, ele também não se separa. Porque é uma pessoa famosa. O que as pessoas da igreja, da sociedade vão pensar de mim? Ele continua mostrando aquela mulher linda, com aquela bolsa de luxo, com aquele sapato de luxo. Mas ele não vai chegar para as pessoas do mundo e vai falar as brigas que tem dentro de casa, que a mulher dele afronta ele, responde ele. Que um simples pedido para a esposa vir até ele é um pedido negado. Ele é desprezado com a própria mulher em casa. Ela manda e desmanda, ela fala do jeito que ele quer, do jeito que ela quer, altera o tom de voz. Às vezes até um pau mandado da mulher, né? Desculpa a expressão pau mandado, mas é isso que está acontecendo em alguns casamentos. Não, ele mantém o casamento, ele vive um inferno dentro de casa, mas para a sociedade a minha esposa é a melhor advogada, a melhor médica do mundo. Ela é linda, maravilhosa, ela comprou bolsa nessa loja. Eu, inclusive, dei uma joia para ela semana passada, no nosso aniversário de casamento. Mostra, amor, a joia. Aí mostra no Instagram, aí coloca lá, pede pra mulher colocar no Instagram que eu dei a joia, coloca no Instagram que eu dei a joia. E a mulher divulga aquilo dali. Olha a joia que meu marido me deu. Amor, obrigada por esse presente de aniversário de casamento. São 20 anos, 25 anos de casamento. Amor, obrigada por esse carro. Aí ele tira uma foto do lado do carro, o carro tem um laço enorme. Ai, amor, aí dá um beijo, um abraço, aí tira a foto e coloca no Instagram, abraçadinha com ele, sabe? Porque você é o melhor marido, é o marido que Deus me deu. Nem foi Deus que deu o marido, né? Mas enfim, foi ela que escolheu dela mesma e ele que escolheu dele mesmo. Nem foi o casamento não foi nem preparado por Deus, mas é um casal que está vivendo na vaidade. A vaidade dos bens materiais, a vaidade da aparência desse mundo. Porque nesse mundo tudo passa. E essa mulher, a rainha Vasti, ela estava aqui vivendo um casamento de vaidade. Ela era usada para mostrar, como uma peça nesse casamento. Esse homem precisava de ter uma esposa. Ele era rei, não podia ficar sem rainha. Fica feio, um rei sem rainha. E tinha que ser uma rainha muito bonita. Ele escolhia pela carne, pela beleza. Porque a palavra do Senhor fala que a casa e a herança vem dos pais, mas do Senhor é a esposa prudente. Isso está escrito no livro de Provérbios. Esse versículo, eu posso até dar uma olhadinha aqui, ver se eu acho aqui onde está o versículo. Mas esse homem, ele não escolheu no Senhor, tá? Porque ele estava passando luta com ela. Ele estava passando luta. E que luta que ele estava passando? A batalha desse homem nesse casamento era tão grande que ele passou vergonha no meio da alta sociedade. Você dá um banquete, você chamar sua esposa para vir com a coroa e ela não vir, sabe? A mulher, além de ser submissa ao marido, ela estava desobedecendo a ordem de um rei. E o rei naquele tempo tinha poder até para mandar matar, tá? Ele tinha poder. Então assim, olha, Provérbios capítulo 19, versículo 14.
A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Ou seja, a esposa não é escolhida por nós. Quando a gente está em Cristo, a gente pede para o Senhor escolher a esposa. Tá? O homem tem que pedir para o Senhor. Ele escolheu dele mesmo, dá para ver, e a luta dele era grande. Ele não queria o divórcio, não queria, porque se você pegar o capítulo 2, você vai ver aqui, ó, capítulo 2, versículo 1. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ele fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Quando você fala assim, que ele se lembrou da rainha Vasti, esse se lembrar no hebraico, a Bíblia foi escrita, a maior parte da Bíblia foi escrita no original no hebraico, né? E aí você vai ver aqui que ele lembrar no hebraico, ele está relacionado com trazer algo à mente, com a intenção de agir ou de se comprometer. Tá? Tá relacionado com compromisso, a palavra lembrar no hebraico. Então, aí eu pesquisei no Google aqui, ele fala que Noé, Deus, ele se lembrou de Noé no contexto do dilúvio, ou seja, ele se lembrou para o bem de Noé, para poder salvar Noé. Então, esse homem, ele se lembrou da rainha. Apesar de tudo que ela fez, ele ainda queria ajudar, no fundo, depois que passou o furor dele, porque ele ficou furioso na hora, ele se lembrou dela, ou seja, ele se lembrou do compromisso que teve com ela de casamento e do que havia sido decretado, ou seja, agora já era, agora eu não posso fazer mais nada, porque eu não posso revogar o meu decreto. E o decreto do rei foi segundo o conselho dos amigos, dos conselheiros dele da época, que conheciam o direito da época. Ou seja, esses conselheiros, eles conheciam a lei. E falando para ele, rei, se continuar assim, daqui a pouco as princesas não vão obedecer mais os príncipes. Sabe, elas vão seguir o exemplo da rainha Vasti. E vai ter desprezo e indignação. Então, por que o senhor não promulga, se bem parecer o rei, promulgue um edito real para que a rainha nunca mais entre na presença do rei? E ele promulgou, ouvindo o conselho daquelas pessoas. É o que acontece nos dias de hoje. Às vezes a pessoa não quer nenhum divórcio, que quer manter aquele casamento de aparência porque tem vergonha. Tem que manter um casamento para a sociedade, tem que ter uma rainha, tem que ter uma mulher em casa para mostrar a minha família, é o meu casamento, eu tenho meus filhos e tal. Entende? É complicado um divórcio. Às vezes por conta de bens materiais. Aquele homem, como eu já falei, por ele ser rei, ele tinha um harém com concubinas. Então, assim, não precisava exatamente trocar de esposa. Se ele quisesse ter relacionamento sexual, ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Ele tinha um harém de mulheres, entende? Então, para ele, tanto faz como tanto fez. Só que era desagradável para ele como homem, era ser desprezado pela própria esposa. Porque mesmo que o homem siga esse caminho de prostituição, arrume outras mulheres na rua, mas manter um casamento de aparência é ruim, ninguém é feliz assim. Só que por ele ser rei, ser muito famoso, poxa, é complicado, né? Você vai pedir o divórcio, o que as pessoas vão pensar? Todo mundo vai saber como divorciei, fica feio, fica chato. Passei anos mostrando que essa mulher era a mulher mais bonita, mais inteligente, porque na sociedade, na alta sociedade é assim, a minha mulher é médica, é juíza, é linda, maravilhosa. E agora você aparecer no meio da alta sociedade divorciado, poxa, fica feio, é melhor continuar mantendo um casamento de aparência, principalmente se tiver filhos. Não, deixa aí, eu vou... É aquilo que as pessoas fazem, né? Vão para adultério, que eu falo... Arruma outras mulheres na rua, fica se prostituindo, entende? Mas se divorciar não era a intenção dele. Porque a forma como a palavra do Senhor traz aqui, olha aqui, passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei, lembrou-se de Vasti, ou seja, ele se lembrou dela. E do que ela fizera e do que se tinha decretado, ou seja, ele se lembrou dela, poxa vida, eu era casado com ela. Querendo ou não, ela ocupava a posição de rainha, eu tive um compromisso, casamento é um compromisso público. Naquele tempo, o casamento era uma coisa muito séria, né? Então, assim, o divórcio não era tão bem visto, não era bem visto. Nos dias de hoje também não, mas hoje é mais banalizado, as coisas são mais banalizadas. Então, assim, esse rei, ele não queria passar por essa vergonha, acredito eu. A humilhação de um divórcio, sabe? Poxa vida. Ele queria, no fundo, ele ia deixar aquela situação passar batido. Só que ele já tinha feito o decreto e agora já era tarde. A rainha perdeu a posição de rainha, a rainha Vasti, e agora o conselho dos sábios era que ele abrisse um concurso de beleza e escolhesse uma outra mulher formosa, bela, tá? Versículo 2 do capítulo 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura.
Ou seja, a outra mulher que seria selecionada agora para a posição de rainha era virgem, ou seja, jovem, de boa aparência e formosura. Novamente a escolha conforme a carne. Novamente é uma mulher para ocupar uma posição social. Queria uma mulher bonita para ele se curtir, né, se divertir sexualmente e para mostrar para a sociedade novamente. Não tem nada espiritual aqui, ele não está buscando no Senhor nem nada. É o conselho que ele recebe daquelas pessoas. Troque de esposa que é mais fácil. Porque a situação chegou num ponto crítico desse casamento que não dá mais para você ficar casado com ela. Tá feio demais a situação sua, porque já se tornou público, tá todo mundo sabendo que você e ela brigam demais dentro de casa. Não foi exatamente assim, tá, irmãos, que aconteceu, mas é como se o casamento chegasse nesse ponto, sabe? De que se tornou público, a mulher publicamente negou obedecer um pedido do rei. É o que acontece nos casamentos aqui fora. A situação vai ficando, o tempo vai passando e aquele casal de aparência, casamento de aparência começa a ser revelado. A Bíblia fala que não há oculto que não venha a ser revelado. E não é encoberto que não venha a ser mostrado, não é assim que está na palavra do Senhor? Então, por mais que o casal famoso da rede social tente mostrar um casamento feliz, uma mulher com a coroa na cabeça, um carro de luxo, joias que ela ganhou do marido, ela ganha essa bolsa, ganha isso, aqui, etc. Por mais que o casal mostre isso, em algum momento os problemas internos eles vão ser externalizados. Em algum momento alguém vai perceber. Quem trabalha dentro da casa do casal talvez não fale isso para as pessoas. Mas os amigos, é uma discussão, um churrasco no meio dos amigos. Chama minha esposa aqui, eu não vou não. O que você quer? As pessoas começam a reparar no churrasco. É um banquete, é um almoço, um jantar no meio da alta sociedade. As pessoas começam a perceber, o casal não estava bem não. Ixi, eu estava ali, eu peguei a discussão de fulano de tal, aquele milionário, aquele youtuber famoso, aquele influenciador. Ixi, eu peguei ele discutindo com a mulher, na rede social mostra uma coisa, mas na vida real é outra. E isso vai se espalhando para as pessoas. Então, por mais que a pessoa tente mostrar, eu vou continuar, manter o casamento, para mostrar para outra sociedade. Em algum momento as pessoas vão perceber. E no caso desse rei aqui foi o momento dele. Um momento em que a rainha, publicamente desprezou o marido, porque isso é visto para o homem como um desprezo. E o conselho que ele recebeu, ele estava alcoolizado, dos sábios era proíba essa rainha de chegar até a sua presença. Tira ela da posição de rainha e escolhe outra mulher, porque ficou feio demais a situação. E é o que vai acontecer daqui para frente com muitos casamentos. É você olhar na rede social um casal que parecia ser um casal top, um casal que vivia uma vida maravilhosa e que o marido fala para todo mundo, minha mulher é isso, minha mulher é linda, maravilhosa, inteligente, inclusive eu vou chamar ela aqui, inclusive eu dei uma joia para ela, e quem olha de fora acha que, nossa, que casal perfeito, essa mulher deu até sorte na vida, e na verdade não, é o homem que é soberbo demais e não quer pedir o divórcio, ele não quer se separar, não quer dividir bens, não quer mostrar para as pessoas que ele errou na escolha da esposa, não quer mostrar publicamente os problemas internos, ele prefere se prostituir com outras na rua ou ficar na pornografia do que pedir o divórcio. Porque talvez é famoso na igreja, famoso na rede social, não quer externalizar a situação. Mas é o que vai acabar acontecendo no meio de muitos casais. Então a gente, quando está na presença do Senhor, a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, mostra para mim se o que eu estou vendo não é aparência. Porque a palavra do Senhor fala assim, Jesus disse assim, olha, não julguei segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Então a gente está julgando o casamento das pessoas pela aparência, uma aparência de felicidade. Mas na verdade, aquele casal ali está pertinho de se divorciar. Os conflitos internos daquele casamento estão perto de serem externalizados. E a vergonha que fica, né? Porque esse rei aqui era muito famoso, tinha 127 províncias, poxa, todo mundo ficou sabendo que a mulher dele era uma mulher insubmissa, ele era desprezado pela própria esposa. Imagina que situação feia que ficou para ele. E para ela também, né? Porque coitada, ela perdeu a coroa. Ela perdeu a melhor posição que tinha para uma mulher da época. Apesar de todos os problemas que ela tinha dentro de casa com esse homem, ele era um rei, parece ser bem alcoólatra, né? Bebia muito, eram muitos dias de festa, e muito vaidoso, arrogante, ele queria mostrar só a aparência do casamento. Acredito eu que ele não amava em Cristo essa mulher, para ele pedir para ela aparecer com a coroa é porque ele queria a mulher só bonita, né, perto dele.
Assim como existem pessoas da alta sociedade. Não, eu só quero a minha mulher maquiada, eu quero a minha esposa maquiada. Eu quero a minha esposa bem vestida, eu quero a minha esposa... Isso é a vaidade do homem. Não quero uma mulher feia, com cabelo grisalho. Não existe amor nesse casamento. Não existe o amor em Cristo, não. Na alegria e na doença, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, isso não existe. Existe a vaidade de dizer, eu sou casado com a médica, com a juíza, com a advogada. Ou então a minha esposa é essa mulher aqui nova, bonita. Tem que mostrar uma rainha para as pessoas, com a coroa. Não existe amor nesses presentes. É uma joia, é uma bolsa, não. Existe a soberba, a vaidade de mostrar o que o meu dinheiro pode dar para minha esposa. Ah, sua esposa tem uma bolsa dessa marca? Minha esposa acho que tem umas 4 dessa, eu já dei 4 para ela. Ah, sua esposa tem uma joia dessa? Comprei uma joia semana passada, estou pensando até em comprar outra. Ah, você viajou com sua esposa para Nova York? Ah, eu já fui em Nova York 3 vezes com a minha mulher, estou pensando em ir para Dubai agora com ela. Ela falou que ia conhecer as Maldivas, estou pensando em ir para Dubai e para as Maldivas com ela. Então, esses presentes ou essas viagens, nada disso é por amor, é só pela vaidade, pela soberba de mostrar que o meu dinheiro pode pagar isso para minha mulher, para os meus filhos. E existe uma regra ali. Manda chamar a rainha com a coroa. Ou seja, ele quer que ela use. Não, eu quero você maquiada. Eu quero você produzida. Eu quero você com essa joia. Ó, a gente vai no churrasco, você coloca aquela bolsa. Não, essa sandália tá muito ruimzinha, coloca outra. É a vaidade do homem. Não existe amor ainda. Existe vaidade. Porque se a esposa tiver um problema de saúde, ficar velha, gorda, emagrecer... Ele vai querer mostrar essa mulher feia para a sociedade? Não quer, ele quer mostrar... Por mais que o casamento não esteja bom, por mais que o casal discuta, por mais que durmam, às vezes até em quartos separados, mas eu tenho que me manter nessa posição de rei, casado com essa rainha, com esse carro de luxo. Eu não posso deixar a peteca cair. Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Então, assim, a realidade dentro desse casamento, de muitos casamentos aí, é outra. Não tem nada de amor nos presentes, não tem nada de amor nesses elogios que são feitos à esposa. É manter a aparência. É a vergonha de falar, não, eu errei na escolha, eu estava vivendo no inferno, eu já não aguentava mais, a gente viajava, mas discutia no hotel, discutia no avião. Ah, eu não estava aguentando mais, Deus me livre, se eu pudesse voltar no tempo... Sabe falar, eu me arrependo? É difícil para o homem falar, eu me arrependi de ter me casado com ela. Olha, eu me arrependo de ter me casado com aquela mulher. Eu me arrependo. Não, existe a vaidade. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Já viu gente falando assim? Não, eu me divorciei, mas não me arrependo de nada do que eu fiz. Tem meus filhos, minha filha. Poderia ter tido filho com outra mulher. Talvez a criação seria até melhor, né? A educação seria outra. Talvez seriam versões até melhores do que esse filho. Ou então tá idolatrando a criança, achando, não, mas meu filho é perfeito. Meu filho... Não existe filho perfeito. Não, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. A pessoa soberba é assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Não me arrependo. Não deu certo, mas não me arrependo, não. Isso é tudo soberba. É não querer reconhecer, não, eu errei. Se eu pudesse voltar no tempo, eu buscava no Senhor. E esse homem, novamente, ele vai buscar a segunda esposa conforme os critérios dele. Os critérios daquela época, conforme o conselho dos sábios, era escolher uma mulher virgem, formosa e de boa aparência. Novamente, baseado na carnalidade. A segunda mulher também não foi escolhida no Senhor, buscando em Deus. Senhor, prepara para mim, me mostra se vem do Senhor essa mulher. Não. Igual Isaac e Rebeca, não. A escolha foi pela aparência. E Esther, né, a Hadassah, era uma jovem judia muito bonita. E Deus aproveita essa situação para levantá-la na posição de rainha para salvar os judeus. Que é uma história que vai ficar para a próxima mensagem. Ok? Vai ser uma mensagem que eu vou ministrar em outro momento. Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, assim, Deus ele se aproveitou da situação para levantar a Hadassah como rainha. Ela vai se tornar rainha Esther. Mas o propósito de Deus para o casamento não é o divórcio. Não é o segundo casamento. Entende? Ele que casou com a mulher errada. E se não fosse Deus agindo ali, ele teria casado com uma outra mulher igual ou até pior do que a rainha Vasti. Porque ele era muito vaidoso, muito soberbo. Ele queria só uma mulher para mostrar para a sociedade. Não tem que ser uma mulher bonita para me trazer prazer sexual e vou mostrar para os outros. E existia exigência nesse casamento. Manda chamar a rainha Vasti com a coroa. Sem coroa eu não quero não, eu quero você bonita. A gente vai sair sábado, eu quero ser bonita. A gente vai almoçar lá na casa do meu irmão, eu quero você com aquela roupa, com aquela bolsa. Mostra para ele a joia que eu te dei, mostra. É pura vaidade. Pura vaidade. Não tem nada de amor aí. Nada de amor. Vaidade. Amém?
Então, eu quero que você fique na paz, desejo que você fique na paz do Senhor Jesus, que você venha pedir ao Senhor para abrir os seus olhos, tá? Acerca dos casais que você tem visto na sociedade. O Senhor venha abrir os seus olhos acerca disso e que você venha curtir o meu vídeo, compartilhar com outra pessoa. E até a próxima mensagem. Tchauzinho.